Olá, meus amados, Deus te abençoe. Hoje é 19 de julho de 2025, sábado, meu bom dia aí para o nosso amado Brasil. Estamos em guerra espiritual, amém? Vamos aqui aprender com a palavra de Deus, Mateus capítulo 13, versículo 41, 42, diz assim a palavra do Senhor. E mandará o Filho do Homem e seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Esse texto ele está dentro do contexto onde Cristo vai falar assim, sobre várias parábolas no capítulo 13. Parábola do semeador, parábola do joio e do trigo, parábola do grão de mostarda, a do fermento dos fariseus, do tesouro escondido, da pérola, e vai falar da parábola das coisas velhas e novas. Dentro desse contexto, Jesus fala a parábola do joio e do trigo. O texto que nós estamos, a parábola do joio e do trigo vai estar no versículo 36 ao 43. O texto que nós colocamos aqui é o versículo 41 e 42. Vamos aqui trabalhar esse texto. Quero assim lhe informar que esta parábola ela é uma alegoria para representar o bem e o mal coexistindo dentro da igreja de Cristo. Ou seja, um verdadeiro crente e um falso crente coexistindo dentro da igreja do Senhor. Amém? Isso é fato. E vamos aqui ao texto aprender com essa escritura, tá certo? Aqui a explicação da parábola do joio e do trigo, versículo 41 diz assim: mandará o Filho do Homem. Olha, essa expressão Filho do Homem é um título aplicado a Jesus desde o Velho Testamento. Vou citar aqui só Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, vai lá, numa visão que Daniel tem, ele vê o Filho do Homem vindo, e aí é a representação de Cristo, que Daniel entende como sendo o Filho do Homem. Daniel 7, 13 e 14, você pode ler, você vai ver lá, isso é uma referência a Cristo como sendo o Filho do Homem que vai reinar. Daniel tem essa visão. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 64, o próprio Cristo se definiu, se identificou ele mesmo como ele sendo o Filho do Homem. Ele diz assim, Mateus 26, 24, eu, porém, lhes digo que desde agora verão o Filho do Homem sentado à mão direita do Poderoso e vindo com as nuvens no céu. O próprio Cristo aqui diz, eu sou o Filho do Homem. Algumas aplicações que as pessoas fazem para dizer que era o Cristo humano, isso é válido também, mas assim, na realidade, o Filho do Homem aqui é uma expressão de que esse Cristo que está na terra, que é homem, ele é o Cristo que está entronizado no céu e que é, antes que qualquer coisa existisse, portanto, a explicação da parábola vai dizer, o Filho do Homem enviará os seus anjos. Amém? Olha, os anjos, isso, hoje em dia Jesus manda anjos, não tenho dúvida, já mandou anjos para me socorrer, eu tenho convicção disso, porque é verdade, a Bíblia fala disso claramente, tá certo? Mas na vinda do Senhor, quando ele for voltar, arrebatar a sua igreja, então Cristo na sua vinda, ele dará a ordem aos seus anjos, e eles vão juntar os escolhidos de uma outra extremidade da terra. Isso é na vinda de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 31, diz isso claramente, que o Senhor, do 30 a 31, mas o 31, ele vai dizer que ele dará ordem aos seus anjos e ajuntarão os seus escolhidos de uma outra extremidade da terra. Então, os anjos de Deus estão a serviço do Senhor, não é para você crer em anjo, preste atenção, a nossa fé é exclusiva em Cristo. Agora, sob a ordem de Cristo, uma determinação dada por Cristo, os seus anjos estão ao nosso serviço. Amém? Salmo 37, versículo 4, versículo 34, versículo 7, é por aí, leia logo tudo. Lá está dizendo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Se você olhar
pedir revelação a Deus, pode ter um anjo te livrando. Tu talvez já fosse para ter morrido. Então Deus tem te dado muitas oportunidades, tá certo? Então, amado, mandará o Filho do Homem os seus anjos, ele dará ordem aos seus anjos. Isso é na vinda de Cristo, quando vai arrebatar a sua igreja. O versículo 41, como ele está explicando a questão do joio e do trigo dentro da igreja, o versículo 41 vai dizer assim: que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Olha, nessa ação de Cristo é que ele vai separar o joio do trigo. Essa expressão ela deixa assim bem claro que o joio ele convive no seio da igreja, dentro da igreja, e só será tirado, separado na plenitude do reino, quando Cristo voltar, estabelecer o seu reino, que vai ter um julgamento final. E aí, meu querido, isso é muito sério. Amém? Então o versículo 41 encerra dizendo isso, que ajuntará os iníquos, os escandalosos, os pecadores, tá certo? Claro, aqueles que não se arrependerem. Se não se arrepender, na vinda de Cristo, o joio na colheita vai ser separado do trigo, que são os crentes verdadeiros. Tem crente falso? Tem. Aparece como crente, fala como crente, prega como crente, fala em nome de Jesus como crente, mas não é crente, tá certo? Leia Mateus 7, você vai ver lá claramente, tá bom? Mas vamos aqui à explicação ainda da parábola do joio e do trigo, que ele vai dizer assim no versículo 42: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Olhe, como a parábola tem esse sentido alegórico, né, de apresentar uma realidade do reino de Deus naquilo em que Cristo está falando, e ele diz aqui que o joio será lançado na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dente. Olha, querido, o versículo 42, isso aqui ele está especificando o fim do joio, o fim do descrente, o fim daquele que não crê em Cristo hoje. Quando eu digo hoje, é hoje mesmo, ou amanhã, enquanto você está vivo. Amém? Então, quando diz aqui será lançado na fornalha acesa, isso é uma comparação do inferno. É só um fogo aqui normal de fogão a gás, que é tão... Você encosta a mão, você não resiste. Imagine um fogo eterno, queimando eternamente. Diz que ali haverá choro e ranger de dente. Quando diz que haverá choro e ranger de dente, quer dizer que você não morrerá fisicamente no inferno, você vai viver no inferno, no fogo ardente, eternamente. Isso é muito sério. Amém? Agora, entenda isso. A coexistência do joio no seio da igreja, ou seja, do incrédulo dentro da igreja, isso é inevitável. É Cristo que está dizendo que isso acontece. O que nós devemos ter é cuidado, como ele vai dizer lá na parábola do versículo 30, do 24, do 26 ao 30, onde ele diz a parábola em si, do versículo 24 ao 30, que ele vai dizer a parábola em si, ele diz que não arranque o joio para que não danifique o trigo. Ou seja, só Jesus vai arrancar o joio do seio da igreja, e isso é na vida de Cristo. Até lá, a igreja do Senhor convive com isso. Eu quero lhe dar uma recomendação. Se você é pregador, se você é crente, não seja o crentão e saia julgando todo mundo por aí afora, não, tá certo? Mas a Bíblia nos deixa claro, Jesus nos deixa claro, que no seio da igreja vai ter a convivência do trigo com o joio. Que é o trigo? Eu sou pregador, e se de repente eu for trigo, hein? Ou, aliás, se de repente eu for joio, eu vou dizer assim, se de repente eu for joio, vou pregar, vou falar a verdade, e aqueles que creem na verdade vão passar a ser trigo e vão ser salvos. E se eu não tiver essa convicção de fé, mesmo pregando, sou joio, vou ser lançado na fornalha ardente eternamente quando Cristo voltar. Por isso é que não é só pregar, não, é preciso crer. Amém?
Olha, como só Cristo ele sabe, porque esse é um direito dado a Cristo, o poder dado a ele, só ele poderá separar o joio do trigo na colheita final. Até lá, nesse mundo visível, a igreja militante ela vai conviver no seu seio com o trigo, com o joio. Todo dia eu oro a Deus, tem gente que quer falar línguas, tem gente que quer pôr a mão e curar. Todo dia eu oro a Deus, Senhor, me dá discernimento, para que eu possa entender e para que eu possa não julgar ninguém. Vou discernir. Deus vai dar discernimento. Eu digo, Jesus, tem um trigão aqui, mas, aliás, tem um joião aqui. Um trigão é show, né? Tem um joião aqui, mas eu não posso julgar esse joio, não posso matar ele, não posso escorraçá-lo. A igreja é lugar de todos, para que você possa se converter e deixar de ser joio e passar a ser trigo. Mas a igreja vai conviver com isso até a vinda de Jesus e nós não podemos julgar as pessoas. Ninguém. Um crente fiel, verdadeiro a Cristo, ele não julga ninguém, porque quem julga é Deus, tá certo? Eu vou dizer aqui uma coisa para você, refletir. Nós temos a convicção de fé? Amém. Então não julgue ninguém, porque às vezes nós somos um joio intrigado e às vezes somos um trigo enjoiado, em alguns momentos. Tem atitude sua e minha que vai ser de joio. Tem atitude sua e minha que vai ser de trigo. O Espírito de Deus nos ensina que elas sejam mais de trigo, de filho de Deus, de um comportamento exemplar, um exemplo para esse mundo perdido. Porque quem não crê, irmão, não vai para o inferno, não, já está. Por isso o dia de se converter é hoje. Vou dizer aqui a você, eu tenho orado para que ali dentro do STF, o André Mendonça é um servo de Deus, eu sei que está jogado à cova dos leões, porque os outros 10 ali não são demônios mesmo, eles adoram demônios, mas a minha oração todo dia é para aqueles 9 homens e aquela mulher que estão ali no STF, que ainda não são crentes, a despeito só do André Mendonça, porque eu sei que é um servo de Deus. Aqueles 10, a mulher e mais os 9, a minha oração é que eles se convertam. Porque, olha, se não se converter, isso vale para todas as pessoas no universo. É o que diz João 3, 17 e 18. Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Ele vai dizer assim, aquele que crê não entra em condenação, mas o que não crê já está condenado. Amém? Hoje é o segundo dia que o Bolsonaro está usando a tornozeleira eletrônica. Sabemos que ele não é criminoso. Na realidade, os criminosos são os que estão julgando mentirosamente, mas Deus é justo e a minha oração é que o Lula e a sua companhia e todos vocês se convertam, porque aí nós vamos ter um Brasil bem melhor. E se Jesus não quiser que vocês se convertam, eles dêem um jeito em vocês e tirem vocês daí e nós tenhamos a nossa democracia restaurada. Eu creio nisso, continuo crendo e vou orientar o máximo de pessoas que eu puder. Amém? Deus abençoe a nossa nação e Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha um bom sábado.